Glória a Deus. Glória a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode tomar assento, irmãos, glorificando ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. O clima está bom, irmãos. O clima está espiritual. Estava falando ali para o pastor, como é bom rever vocês desta maneira. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O fogo de Deus ainda permanece no clima bombê. Aleluia, glória a Jesus, amém? E o fogo não vai se apartar daqui. Oh, glória a Deus. Queridos, muito bom, muito feliz em poder retornar para esta igreja. Por favor, vamos abrir o texto escolhido pelos nobres irmãos, livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Vamos ler o versículo 10 e vamos ler também o versículo 26. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor Edmilson Teixeira, um qual é uma referência em nosso estado como pastor, como servo de Deus, e por onde tem andado tem feito um brilhante trabalho e tem servido a Deus com excelência como pastor. Que Deus continue abençoando o pastor Edmilson Teixeira, e em sua pessoa eu cumprimento a todos os obreiros que aqui fazem, que aqui cooperam, aqui nesta excelente obra. Todos os obreiros que militam nesta casa, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero parabenizar este departamento tão abençoado, tão cheio de Deus. Que Deus continue vos abençoando. É o 18º aniversário. Eu acredito que quando vocês iniciaram, ou um pouco antes de iniciarem, eu já estava aqui pregando aqui nessa congregação. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, que nós pregamos aqui nessa congregação. Glória a Jesus, que Deus abençoe a todos. A minha esposa não pôde me acompanhar, meus irmãos, pois a minha esposa tinha um compromisso hoje ali em Maragogi, mas transmite um abraço e a paz do Senhor para esta abençoada igreja. Amém? Deus abençoe o nobre Cícero que me acompanha, congrega ali conosco na congregação do Alto da Boa Vista. Vamos para o texto, meus irmãos. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Versículo 26. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Diga comigo: o seu domínio não terá fim. Glória a Deus. Meus queridos, o texto escolhido pelos irmãos é um texto muito importante nos dias atuais. O texto, o tema escolhido pelos senhores, é um tema importantíssimo para os dias odiernos. Uma das mensagens que mais nós gostamos e devemos pregar é a respeito de mensagens escatológicas,
e falando também a respeito da santidade e fidelidade do homem para com Deus. E o tema que os irmãos escolheram fala a respeito da fidelidade de Daniel para com seu Deus. Os irmãos conhecem muito bem essa história, mas eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus me deu e daquilo que eu fiz algumas anotações a respeito deste assunto. O livro de Daniel, meus irmãos, ele foi escrito durante um período mais sombrio da história de Judá, o exílio babilônico. Em 605 a.C., o rei Nabucodonosor invade Jerusalém. E quando invade Jerusalém, ele leva a grande parte dos moradores que estavam residindo em Jerusalém e levam cativos para a Babilônia. Nabucodonosor, ele acaba quase completamente com a cidade de Jerusalém, queimando as portas, destruindo os muros, levando os moradores para o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor escolhe jovens, pessoas que eram bem de saúde, jovens inteligentes, jovens que tinham algumas habilidades. E dentre esses jovens estava um jovem por nome chamado Daniel, outro jovem por nome chamado Ananias, outro jovem por nome chamado Misael e outro jovem chamado Azarias. Eles são levados juntamente com outros moradores de Jerusalém para o cativeiro babilônico. O objetivo de serem reeducados, o objetivo de Nabucodonosor era moldar aqueles jovens, era moldar os moradores que estavam sendo levados cativos para a Babilônia, para que eles pudessem entrar no padrão da Babilônia, para que eles pudessem deixar as suas tradições, os seus costumes, o seu Deus do lado de Jerusalém, em Jerusalém, e moldar nos costumes babilônicos. No livro de Daniel, no capítulo de número 1, nós vemos esses jovens se deparando com um grande desafio. No capítulo 1, Daniel decide não se contaminar com a comida do rei. Não somente Daniel, mas os 3 jovens também não se contaminaram com a comida do rei Nabucodonosor. Ou seja, eles tiveram os primeiros desafios no capítulo 1. Eles não negaram a sua fé, eles não desistiram da sua crença, eles não abriram mão dos seus ideais, eles não abriram mão da sua fidelidade para com Deus. Eles não trocaram a fidelidade de Deus para agradar aos homens. Eles não trocaram o contato, o relacionamento com Deus para agradar o rei Nabucodonosor. Eles não comeram dos manjares do rei. No capítulo de número 2, nós vamos ver Nabucodonosor tem um sonho que ninguém conseguia interpretar. Os seus magos, as pessoas que estavam próximas, as pessoas que faziam parte do seu reino, não pôde interpretar o sonho de Nabucodonosor. Porém, Deus dá a Daniel a revelação, e a revelação é sobrenatural, e ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, e o sonho revela que há um Deus nos céus que revela todos os seus mistérios.
através do sonho de Nabucodonosor, Deus mostra para Daniel, e Deus mostra para Nabucodonosor, que Daniel servia e estava servindo um Deus que não era morto, um Deus que não era um Deus morto, um Deus que ficava somente na teoria, um Deus que ficava somente no faz de conta, mas Daniel de fato servia um Deus vivo e um Deus poderoso. Naquele período do reinado da Babilônia, tinha diversos magos, diversos deuses, porém os magos não puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor. Mas aonde tinha um servo de Deus e um profeta, Deus deu a revelação e a interpretação. Por quê? Porque ele servia um Deus vivo e Deus poderoso. Quando serve um Deus morto, quando serve um Deus que tem olhos, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, não adianta e não resolve nada. Mas quando serve um Deus vivo, a resposta é certa. No capítulo 3, os amigos de Daniel, os 3 jovens, que agora tinham recebido os nomes pagãos, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são lançados na fornalha de fogo, por não se curvarem à estátua do rei. Mas Deus estava com eles. Mais um desafio, irmãos, destes jovens: primeiro, não comer o manjar; segundo, não se curvar, não se dobrar perante a estátua do rei. Ou seja, o sangue pode dar na canela, mas eu continuo fiel a Deus. O sangue pode dar na canela, mas eu continuo fiel a Deus. A minha crença eu não abro mão, a minha fidelidade eu não abro mão, o meu relacionamento eu não abro mão. Mas tem um decreto aqui: todo mundo tem que se dobrar, mas eu não dobro. Você dobra, eu não dobro. Você dobra, eu não dobro. O sistema pode pedir para se dobrar, mas não dobra. Os 3 jovens não se dobraram, e Deus livrou-os daquela fornalha ardente. Colocaram 3, e de repente, quando olharam, estava o quarto. Ei, deixa eu dizer uma coisa antes de eu entrar no capítulo 6. Pode colocar você na fornalha, mas se você foi fiel, está sendo fiel a Deus, o Senhor até não pode livrar você da fornalha. Mas olha para mim, mas o Senhor vai livrar você na fornalha. Eu vou repetir mais uma vez: você não pode ser livrado da fornalha, mas se você for fiel, o Senhor vai te livrar na fornalha. No capítulo 4, Deus humilha Nabucodonosor, mostrando que ele governa sobre todos os reinos. E o rei Nabucodonosor reconhece que Deus é altíssimo e domina sobre tudo. No capítulo 5, Belsazar profana os utensílios do templo de Deus e vê a mão que escreve na parede, a mão do próprio Deus. E Daniel interpreta a escrita e anuncia o juízo de Deus. E depois, naquele mesmo dia, caiu o império babilônico. Sabe por quê? Porque o Deus de Daniel, ele subsiste, ele existe de eternidade em eternidade.
Olha para mim aqui para você dar um glória. O Deus de Daniel, o nosso Deus, Ele existe em eternidade em eternidade. Em eternidade em eternidade. Passa reino, vem reino. Passa presidente, vem presidente. Vem o que for, sai o que for. Mas o poder de Deus, o reino dele permanece. No capítulo 6, agora sobre o governo do Medo e do Persas, de Dário ou Dario, Daniel é elevado a uma posição grande no reino. Daniel, ele não está entre os 120 presidentes, ele está acima com mais 2. E diz a Bíblia que Daniel, ele sobressaía dos 2 que estava com ele. Por quê? Porque em Daniel havia um espírito excelente. Olha para mim aqui, irmãos. Aonde tem servo de Deus sempre vai se destacar. Eu vou repetir mais uma vez. Aonde tem servo de Deus sempre vai se destacar. É na empresa se destaca porque tem espírito excelente. É no trabalho se destaca. Aonde tiver profeta, olha para mim mais uma vez para você dar glória. Aonde tiver profeta de Deus, você vai se destacar. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, se você estiver vivendo em fidelidade, se você estiver sendo fiel a Deus, o Senhor vai te honrar lá na tua empresa, o Senhor vai te honrar lá no seu trabalho, o Senhor vai te honrar lá onde você está. Levante a tua mão para você receber essa palavra profética. Se você estiver sendo fiel a Deus, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te honrar. Depois de Dário, vem Daniel. Ele estava se sobressaindo. Bendito seja Deus. Daniel já não é mais aquele jovem quando rejeitou os manjares do rei. Daniel agora está quase 80 anos de idade. Sabe por quê, irmãos? Crente fiel, ele é crente na juventude, ele é crente na adolescência, ele é crente na fase adulta, ele é crente quando se casa, ele é crente quando fica na melhor idade, ele é crente até o arrebatamento da igreja ou até a morte, porque crente fiel não abre mão, não abre mão. Eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel quando eu chegar à minha idade adulta. Não, ele foi fiel jovem, ele foi fiel adulto, e ele foi fiel na melhor idade, na terceira idade. Aleluia, levante a tua mão aqui, deixa eu ver os crentes fiéis. Deixa eu ver os crentes fiéis. Dê uma catucada no teu irmão, não sou muito disso não, mas dê uma catucada nele e diga: não dorme. Deus está falando, não importa a sua idade, permaneça fiel. 80 anos, irmãos. 80 anos, Daniel. E ele estava recusando a negociar sua fé. Como eu falei, a minha fé é inegociável. A sua fé deve ser inegociável. Mas toma ouro, eu não negocio a minha fé. Mas toma prata, eu não negocio a minha fé. Toma bens materiais, eu não negocio a minha fé. Toma fama, eu não negocio a minha fé. Toma status, eu não negocio a minha fé. Toma holofotes, eu não negocio a minha fé. Não negocie a fé. Tem muita gente, irmãos, nós estamos vivendo, meu pastor Edmilson,
muita gente negociando a fé por causa da fama, muita gente negociando a fé por causa de status, muita gente negociando a fé por causa de rede social. Não negocie a sua fé. Alamandu manduriaia serra mandoga sobre a managara managai. Eu quero ver as mãos daqueles que não vão negociar a fé. Romantubrimica manduriaia negaia manduriga sobre minagai. Nós vemos, meus irmãos, a inveja dos homens contra os fiéis de Deus. Infelizmente, irmãos, esse negócio de inveja tem em todos os lugares. Inveja tem no trabalho, inveja tem na igreja, inveja tem no ministério. Tem no ministério, tem. Todos os lugares tem inveja. Se você, irmãos, estiver na mesma posição, muitas das vezes a inveja não é demonstrada. Só basta você subir um pouco, só basta você se elevar um pouco, ou só basta Deus começar a te honrar um pouco mais, aí a inveja começa a aparecer. Isso é em todas as áreas. Não foi diferente com Daniel. Não foi. No versículo de número 4, irmãos, ao versículo de número 9, nós vemos aqui que os presidentes, os príncipes, começaram a ter inveja de Daniel. Daniel, ele tinha um espírito excelente. Ele é uma pessoa excelente. Ele era um excelente profissional, um excelente servo no reino. Isso provocava ciúmes. Isso provocava ciúmes, porque Daniel fazia as coisas com excelência. Daniel não fazia as coisas de qualquer jeito. Daniel não fazia as coisas de qualquer maneira. Ele era fiel a Deus e fiel ao rei. No entanto, que não se chocasse com a sua fé, ou não fosse contradizer a sua fé. Daniel andava em linha certa, em linha reta. Daniel andava certo, fazia as coisas com excelência. Daniel, chega aqui, Daniel, venha para cá se corromper não. A corrupção não é comigo não. Daniel, vem aqui, o caixa 2, venha me ajudar. Não, desse jeito não ajudo não. Além de ele ser um excelente servo, além de ele ser um homem excelente que servia com excelência, ele não entrava nas maracutaias dos outros. Aí gera ciúmes por alguns, e gera, vamos acabar com ele, porque ele não entra na nossa turma, então vamos acabar com Daniel. Glória a Deus. Vamos para o texto. No versículo de número 4, então diz: então os presidentes, os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Porque ele era fiel. Vamos ver se nós pegamos Daniel em um pecado moral. Vamos ver se pegamos Daniel em uma falha moral. Vamos ver se pegamos ele em alguma atitude. Procurava saber de Daniel, procurava saber os passos de Daniel. Daniel comprava e pagava. Daniel não enrolava.
Daniel não mentia. Daniel não era um jeito na igreja e outro jeito dentro de casa. Daniel era crente na igreja, fora da igreja, no trabalho, dentro de casa. Talvez eu imagino que até tentaram armar alguma coisa contra Daniel na relação moral. Vamos ver se ele caia nessa cilada aqui. Vamos ver se ele cai nessa cilada aqui. Mas Daniel não caía. Daniel não tinha teto de vidro. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia é clara. Ele era fiel. Não puderam achar culpa nenhuma nele, porque ele era um homem íntegro e irrepreensível. Quando não puderam atacar a moral, quando não puderam atacá-lo pessoalmente, começa agora a planejar, a arquitetar. Essa ideia, irmãos, veio lá do inferno. Essa ideia veio lá do inferno. Então vamos tentar atacar a vida espiritual de Daniel. Já que nós não podemos pegar ele de surpresa, moralmente falando. Já como nós não podemos atacar ele pessoalmente, vamos pegar ele e fazer uma armadilha para Daniel, e que essa armadilha seja espiritual, e ele vai continuar sendo fiel ao Deus dele. Agora atacam a fé de Daniel. Jamais acharemos, diz no versículo 5, jamais acharemos ocasião contra este Daniel, se não procurarmos contra a lei do seu Deus. Olha para mim aqui, deixa eu te falar uma coisa para você. Pode alguém estar te atacando, pode estar vindo ataque de todos os lados. Pode estar vindo ataque de todos os lados, de todas as regiões, contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério, contra a sua vida espiritual. Mas deixa eu te falar uma coisa: não abre mão da sua fé, não abre mão do seu objetivo, não abre mão da sua crença, não abre mão da sua fidelidade. Mas o ataque está sendo mais intensivo, mas o ataque está sendo mais forte. Pode vir todos os ataques, mas não abre mão. Olha para mim aqui, não abre mão. O decreto, irmãos, como eu disse, foi maligno, veio do inferno. O decreto foi elaborado com astúcia pelos presidentes, pelos companheiros que eram para ser companheiros de Daniel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Amigo seu é que ora contigo, que ora por você. Amigo seu é aquele amigo que também está de joelho com você. Amigo seu é aquele que intercede pela sua vida, que intercede pelo seu ministério, que intercede pela sua família, que intercede para que as coisas dêem certo para você. Nem todo mundo que senta no teu lado, não estou dizendo que tem aqui, mas nem todo mundo que senta no teu lado quer ver o teu bem, quer ver o teu crescimento, quer ver você crescer, quer ver você próspero, quer ver você se levantar. Não! Aí já vem os presidentes, já vem os príncipes, vem para o rei Dário. Olha, rei Dário. E naquele tempo, irmãos, o rei, ele gostava de ser conhecido, de ser tratado como um Deus.
faça um decreto aí, assina, faça um edito aí, que ninguém no reino possa orar, pedir, fazer uma petição que não seja pelo Senhor. Não pode clamar nenhum Deus. E na Babilônia tinha diversos deuses. Na Babilônia tinha muitos deuses. Então olha a astúcia deles, olha a atitude maligna deles. Mas os deuses deles não serviam para nada. Os deuses deles não adiantava de nada, mas o Deus de Daniel serve. Eu vou repetir mais uma vez: os deuses da Babilônia não serviam para nada, mas o Deus de Daniel serve. Levante a tua mão para adorar, levante a tua mão para adorar, levante a tua mão para adorar. Ou seja, eles falaram já que os nossos deuses não servem de nada, não faz nada, não opera nada, não opera maravilhas, não livra, não salva, não faz nada. Então vamos fazer esse decreto para nenhuma petição a nenhum Deus. Mas foi para atingir a quem? Daniel. Quanto mais fiel você for, mais você enfrentará provas. Quanto mais fiel você for, mais ataques virá sobre a sua vida. Você já parou para pensar, meu irmão, às vezes nós olhamos e dizemos: meu Deus, porque eu passo por tanta luta, porque eu passo por tanta prova, porque eu passo por tantos obstáculos, porque eu passo por tantas situações adversas. Sabe por quê? Porque enquanto mais fiel você é, mais ataques virá sobre a sua vida. Mas a sua fidelidade será maior do que a sua defesa. Olha para mim. A sua fidelidade será maior do que a sua defesa. A sua fidelidade será maior do que você chegar no rei Dário e dizer: Dário, não faça isso não, não aceita isso não, não faça esse decreto não. Quem serve um Deus vivo e verdadeiro, irmãos, sabe que Deus é maior do que qualquer edito, sabe que Deus é maior do que qualquer assinatura, sabe que Deus é maior do que qualquer coisa, do que qualquer decreto. Ei, vou repetir mais uma vez: aquele que confia no Deus de Israel, aquele que confia no Deus Todo-Poderoso, sabe que Ele é maior do que qualquer edito, sabe que Ele é maior do que qualquer decreto. Ele é maior. Deixa outras pessoas tentar chegar no rei, convencer o rei, mas a sua fidelidade demonstrará mais do que 1000 palavras. Os inimigos de Daniel não atacaram a sua competência, mas a sua consagração. Eu vou repetir mais uma vez: os inimigos de Daniel não atacaram a sua competência, mas a sua consagração, a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus. Os inimigos de Daniel não atacaram as habilidades de Daniel. Os inimigos de Daniel não atacaram as experiências de Daniel, mas o seu relacionamento com Deus.
Daniel capítulo de número 6, versículo 4 e versículo 5, mostra que seus adversários não achavam falhas administrativas em Daniel. Não tinha falhas administrativas em Daniel no reino. Olha para mim. O inimigo não teme as nossas habilidades. O inimigo não respeita um crente que se veste bonito, um crente que fala bonito, um crente que tem uma boa oratória, um crente que se comporta bem, que tem toda a etiqueta. O inimigo não respeita e não teme um crente que usa um paletó, um crente que carrega uma Bíblia debaixo do braço. Mas o inimigo respeita um crente que tem intimidade, um crente que tem relacionamento, um crente que tem relacionamento. O inimigo não respeita quem canta bonito. O inimigo não respeita quem maestra bonito. O inimigo não respeita quem faz as coisas com maestria. É bom fazer com maestria, é muito bom. Quem não quer fazer as coisas com maestria, com excelência, mas a prioridade é a vida espiritual. Um crente de joelho o diabo não suporta. Um crente de joelho o diabo não resiste. Um crente de joelho o diabo, por mais que faça cilada. Eu me lembro, meu pastor, no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 6, quando o rei Ben-Hadad está cercando Samaria. Está cercando Samaria, e todas as vezes quando planejava pegar o povo, não dava certo, dava sempre errado. E de repente se reuniu com seus oficiais. Alguém está me traindo, alguém é o X9, não é possível. Todas as vezes quando eu planejo, quando eu arquiteto um plano, nunca dá certo. Alguém se coloca de pé, alguém se antecipa e diz: ei, ninguém está te traindo. É porque existe um homem por nome chamado Eliseu, que está em Dotã, que ele sabe tudo quanto o Senhor fala, até dentro do seu próprio quarto. Pode vir com armadilha, mas aonde tem profeta de joelhos. Talvez tem gente que não entendeu. Pode vir com qualquer tipo de armadilha, mas quando se tem profeta de joelho, pode planejar, pode arquitetar, pode fazer um plano bem feito, pode fazer um plano olhando pela ótica humana, um plano infalível, mas Deus, Ele opera, Ele dá um jeito. E existe esse homem, existe. Vamos pegar ele, está onde? Está em Dotã, vamos pegá-lo. Vai para Dotã. Quando chega lá em Dotã, cerca. Aí se levantou o servo de Eliseu. Aí quando vai olhar, aí diz: ai meu Senhor, o que faremos nós? Olha para mim aqui, já vou voltar para o texto. Tem gente que anda com você, mas não tem a mesma visão do que você. Tem gente que anda com você, mas não enxerga o que você está enxergando. Você está enxergando uma batalha espiritual. Tem gente que não enxerga a batalha espiritual. Você está enxergando uma grande vitória na frente. Tem gente que está no seu lado, anda com você, convive com você e não enxerga essa grande vitória. Aí se levanta Eliseu, e quando Eliseu se levanta e diz: abra os olhos do moço. Maior é quem está conosco do que quem está com ele.
Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem vem comigo? Quem vem comigo adorando? Quem vem comigo adorando? Olha para mim. O cerco que cercava Dotã passou a ser cercado por Samaria. Profetiza para o teu irmão: o cerco que cercava o profeta Eliseu em Dotã passou a ser cercado em Samaria. Agora ponte o dedo de profeta para ele e diga assim para ele: o cerco que te cerca será cercado. A armadilha que fizeram contra você, ele que fez a armadilha cairá. A fé de Daniel não mudava por causa das circunstâncias. A fé de Daniel não mudava por causa das circunstâncias. Tem crente, irmãos, que a fé muda de acordo com as circunstâncias. Se as coisas estão favoráveis, se as coisas não estão favoráveis, ou vice-versa. Mas a fé de Daniel não mudava por causa da circunstância. Eu estou bem, a fé está firme. Eu não estou tão bem, a fé está firme do mesmo jeito. Eu estou com dinheiro no bolso, a fé está firme. Estou liso, a fé está firme do mesmo jeito. Estou com carro novo, a fé está firme. Estou andando de bicicleta, a fé está firme do mesmo jeito. Eu tenho dinheiro para jantar onde quiser, a fé está firme. Não tenho nem dinheiro para comprar um cachorro quente, a fé está firme do mesmo jeito. Porque a fé de crente fiel, ela não é mudada por causa da circunstância. Vou repetir: a fé de um crente fiel, ela não é mudada por causa da circunstância. Não importa a situação que você está, permanece fiel, levantando a tua mão, glorificando a Deus, gritando ao Senhor, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Deixa eu profetizar aqui nessa noite, deixa eu profetizar aqui com os olhos abertos e sem chiar. Se prepare para receber um grande milagre, o melhor de Deus na sua vida. Parece difícil. A fé que não muda por causa das circunstâncias. A crença que não muda por causa da circunstância. Daniel manteve a sua rotina espiritual. Ele soube do decreto. Irmãos, o interessante é que os presidentes e os príncipes disseram: olha, nós entramos aqui unânimes, nós entramos aqui de acordo com todo mundo. Todos aceitaram e esqueceram de Daniel. Eu não falei a você? Nós entramos aqui como se Daniel também fazia parte do mistério. Nós entramos aqui em acordo, unânimes. Faça um decreto. O rei Dário fez o decreto. Por 30 dias não podia ninguém orar, pedir, fazer petição a nenhum Deus, a não ser que não fosse ao rei Dário. Quando Daniel soube, o que fez? Mudou. Deixou de servir, deixou de ser crente, deixou de ser fiel, se moldou ao estilo babilônico. Não! Quando ele soube do edito,
Quando ele soube do decreto, aí ele foi para o quarto, abriu as janelas do quarto e começou a orar, como de costume, como de costume, como de costume, como de costume, como de costume. Quando as coisas estavam boas, ele estava orando ao Senhor 3 vezes no mínimo, como diz o pastor, 3 vezes por dia no quarto orando, falando com seu Deus. Quando as coisas apertaram, ele continuou orando 3 vezes por dia ao teu Deus. O decreto não fez que ele mudasse o seu costume, que era um costume de oração. Irmãos, olha para mim, já estou encerrando. Olha para mim aqui, um crente de joelhos, um crente orando, irmãos, um crente orando, irmãos. Se você soubesse o quanto Deus ele pode operar por causa de um crente que está orando. A Bíblia não fala de outra, a Bíblia fala de Daniel. Então por isso que eu vou falar de Daniel. Enquanto toda a Babilônia estava, se fosse orar, se fosse fazer algum pedido, tinha que fazer o pedido a Dário, Daniel estava lá orando. Não, o meu pedido, a minha oração só é somente ao meu Deus. Eu não abro mão, eu não vou mudar, eu não vou mudar, eu não vou mudar, eu não vou mudar o meu costume. Ele sabia das consequências, mas não negociou a sua fidelidade. Eu vou repetir. Ele sabia das consequências, mas não negociou a sua fidelidade. O versículo 10 mostra que Daniel não começou a orar por causa do decreto, ele já orava antes, era um estilo de vida, era um costume dele. E se você não está orando, passa a orar, se você não está buscando, passa a buscar. E diz o texto nos versículos posteriores ao 10, Daniel ele não só orava, mas Daniel também ele suplicava. Janelas abertas, sabe o que significa? Janelas abertas é um sinal de compromisso público, ou seja, eu não tenho por que me esconder. Olha para mim, eu não tenho por que me esconder. A minha oração é pública, a minha fé é pública, o meu testemunho é público. Crente fiel não fica com as janelas fechadas espirituais. Crente fiel fica com as janelas abertas, fazendo analogia, dizendo assim: a minha vida é pública, eu não nego a minha fé, eu não nego a minha crença. Aqui sou crente, na escola você é crente? Não, não sou crente não, eu sou crente, eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus do Clima Bomber. As portas, as janelas abertas, apontadas para Jerusalém, lembrando da aliança com Deus. Não escondeu a sua fé, mesmo em um ambiente hostil. Ele orava e dava graças a Deus em meio ao perigo. Olha para mim aqui. Ele orava e dava graças a Deus em meio ao perigo. Está perigoso, mas continua orando. Está complicado, mas continua orando. Está difícil, mas continua orando. As coisas estão apertando, mas continua orando. Filipenses capítulo 4, versículo 6: não andeis ansiosos, antes em tudo pela oração e súplica com ações de graças. Olha para mim aqui, deixa eu te falar uma coisa.
A fidelidade nos pequenos hábitos. Preste muita atenção. A fidelidade nos pequenos hábitos prepara-nos para grandes vitórias. Levante a tua mão para adorar a Deus. Alamai, Ashuri, Andaragai, Ashuri, Anagai. Você mantém a sua fidelidade quando a cultura se opõe. Você mantém a sua fidelidade quando as pessoas chamam você de crente quadrado. Você mantém a sua fidelidade quando o povo chama de povinho. Você mantém a sua fidelidade quando o povo chama você de qualquer coisa. Mantenha a fidelidade. Amaya Shuri Andagai Andaraga Shuri Andagai Amandorekai Asuri Amandaragai. Daniel não venceu, olha para mim, Daniel não venceu aquela cova dos leões, lá meu pastor naquela cova. Daniel venceu a cova dos leões, sabe aonde? Sabe aonde? No quarto. Amaya, Shubre Andagai, Andamandagai, Suri Andagai, Shubre Andagai, Shubre Andagai. Você quer ter grandes vitórias? Começa a vencer através do quarto. É no quarto. Olha para mim aqui. É no quarto. As grandes vitórias que você terá vai começar no quarto. Os livramentos que Deus vai te dar vai começar no quarto. As grandes conquistas que você vai alcançar vai começar no quarto. Olha para mim, o Senhor vai te honrar publicamente, porque você está honrando Ele em secreto. Tem gente que não entendeu. Eu vou repetir mais uma vez para você começar a glorificar a Deus. Deus vai te honrar publicamente, porque você está honrando Deus em secreto. Você está preparado para a vitória? Você está preparado para a vitória? Colocaram Daniel na cova, mas do jeito que colocaram Daniel, Daniel saiu. Daniel não teve um arranhão, Daniel não teve nenhum dano. O rei Dário fez de tudo para tentar livrar Daniel, não conseguiu. O rei Dário foi para o palácio. A Bíblia não diz, mas talvez ele teve insônia, ele não conseguiu dormir. Ele se levantou, porque a Bíblia não diz que ele não dormiu, é porque diz que ele se levantou. Se levantar, às vezes, muitas das vezes, não significa que está dormindo. Pelo menos a versão ACF diz isso. Ele se levantou, e quando se levantou, foi de manhãzinha para a cova dos leões. Quando chegou lá, bem triste, Daniel. Tem gente que já está entendendo o mistério. Tem gente que está entendendo o mistério. Tem gente que está entendendo o mistério. Quem está entendendo? Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, ao quem tu continuamente serves, ou seja, continuamente você não muda,
Pode acontecer o edito que for, pode acontecer o decreto que for, tu não muda. Continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Como é que o rei foi? Triste, não diz? Diz o texto, foi triste. Aí como é que Daniel fala lá na cova? Viva o rei! Eita! Viva! Tem gente pensando que você está morto, mas você está mais vivo. Alabaia, maicamaia, sobre a magai. Olha para o teu irmão, olha para ele. Tem gente pensando que você morreu. Tem gente pensando que o leão acabou com você. Aí você lá na cova, viva o rei! Alamaia da Axúria, por favor, pastor, se o senhor me permitir, se colocar de pé, se coloca de pé. Cadê os crentes Daniel aqui nesta noite? Cadê os crentes Daniel aqui nesta noite? Você está vivo. Sabe por que você está vivo? Porque você serve um Deus vivo. Você serve um Deus eterno. Você serve um Deus soberano. O Deus de Daniel. Você vai sair nesta noite mais vivo do que quando você entrou. Eu vou repetir mais uma vez para você, da glória. Você vai sair mais vivo nesta noite do que quando você entrou. Tem gente pensando que você morreu na prova, morreu na luta, morreu na dificuldade, mas você está vivo. Estou sentindo Deus aqui, meus irmãos. Cadê os Daniel de Deus que Deus falou com você aqui? Cadê os Daniel de Deus que Deus falou com você? Pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão, pega. Eu estou vendo gente chorando, estou vendo gente chorando. Você vai sair mais vivo. Pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão, pega na mão dele e diga: ei, se prepare para o melhor de Deus. O Senhor vai te honrar mais do que te honrou. Cante alguma coisa aí, meu amado, cante alguma coisa aí, cante alguma coisa aí. Adore ao Senhor, 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 adore ao Senhor. O que adianta ter ouvido? Tem alguém para Jesus mais? A segunda vida para Jesus pode vir. A segunda vida para Jesus pode vir. Tem alguém? Adora, 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 adora. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta bons aromas e não respirar. Adore um Deus vivo. Adore ao Deus vivo. Dário vai reconhecer que o Deus de Daniel é o Deus vivo. O meu Deus se movimenta ao som da
ouvidos pra me Adore, escutar. adore, adore, Meu adore. Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. O Deus de Daniel está aqui. E não reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Alabá, e a Que cheia. adianta ter os olhos. Quem não é batizado, levante a mão. Quem não é batizado, levante a mão. Jesus pode lhe batizar hoje. Jesus pode lhe batizar. Recebeu o nome de Deus, porém morto está. Renova, Jesus, renova, Jesus, renova. Renova, renova, Se renova. movimenta ao som da adoração, é muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz meu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira e não se dobrar. E não reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Aleluia. E outro igual não há. E outro igual não há. Cante a Ele nessa noite. E outro igual não há. Declare a Ele. E outro igual não há. Aleluia. E outro igual Agora não há. esse Deus que é E único. outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, Tem glória dele aqui. Em glória. Aleluia. Profeta da Neste mentira. lugar. e não se dobrar, e não reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda Vai adorando a Ele. Vai glorificando. Exaltando. Aleluia. O Deus de Daniel. Cante, cante também com a banda. Adore ao Senhor. Sinta a presença dEle. Sinta que Ele está com você. E outro igual não há.
Meus irmãos, meus amados irmãos, a igreja eleita de Deus, que foi conquistada na cruz